Salve, salve, turma! Vocês podem ver, eu tô um pouco carequinha, né? Então tá, esse aqui é o programa que eu utilizo para gravar os vídeos, tá bom? Geralmente boto ele aqui pro canto, ele não aparece na tela logo no início, mas é o Ocam, é um software gratuito que é muito fácil de utilizar e vocês podem estar utilizando aí para o seminário de vocês, para gravar a tela do computador. Eu aconselho a usar ele até. Então eu vou botar ele, vou minimizar ele aqui, tá? E a gente vai fazer a correção online do exercício de fixação do capítulo 1, tá bom? Então vamos lá. Qual o principal indicador adotado pela escola neoclássica como sinônimo de desenvolvimento? É, Aqui, essa primeira questão, eu estou iniciando o teste como professor, a gente pode fazer isso. Pode não ter sido a primeira para você, o próprio sistema ele muda aqui a ordem das questões e as ordens das alternativas também. Mas aqui está muito fácil, que é o produto interno bruto. A gente falou em praticamente todas as aulas da unidade 1 em produto interno bruto, PIB como principal indicador e tudo mais. Então, desigualdade de renda é muito mais uma preocupação da escola pós-desenvolvimentista. Claro que a escola neoclássica ela tem ali um pouco, mas ela diz assim: você crescendo o PIB, você vai resolver o problema da desigualdade, ou mesmo a desigualdade não é um problema, o problema mesmo é a pobreza, e basta você crescer o PIB que isso vai ser resolvido. Investimentos no setor público, assim também como o grau de industrialização, está um pouco relacionado, mas é com uma teoria específica da escola neoclássica, a teoria desenvolvimentista, exatamente. Que ela pressupõe que o Estado tem que intervir forte aí na economia para fazer um país crescer, principalmente os países em desenvolvimento, os países pobres. Outras correntes da escola neoclássica, de conotação mais liberal, ela diz o contrário, que o Estado não tem que intervir tanto na economia, tem que intervir menos na economia para poder aí ter mais empreendedorismo e o PIB crescer. Então, não é bem, e além disso, não são indicadores propriamente dito, não é um indicador tão universal, assim, entre aspas, como o PIB, tá bom? Aí tem o índice de desenvolvimento humano, que é um indicador mais recente, da década de 90, mas esse índice veio até para questionar o PIB como indicador de desenvolvimento. Então, a resposta correta era o produto interno bruto. Qual dessas características é típica do desenvolvimento sustentável forte? Então, as duas correntes, fraca e forte. A corrente forte é aquela mais rígida, a que vem da escola pós-desenvolvimentista. Claro, é da escola sustentável, mas ela está mais relacionada à escola pós-desenvolvimentista. A ausência de recursos naturais únicos, quem diz isso é a escola fraca, que diz que, olha, se acabar esse recurso, a gente pode utilizar aquele outro, aí se acabar aquele outro, a gente pode usar um terceiro. Então, é, a escola forte não diz isso. Indicadores baseados em uma única unidade também é uma característica da escola da corrente fraca, que ela diz que tudo pode ser resumido na unidade monetária e é mais fácil de você fazer uma relação custo-benefício. A escola forte vai dizer o contrário, que você tem que ter pelo menos uma unidade diferente para problemas que são de dimensões diferentes. Reversibilidade dos impactos ambientais. Então, a escola fraca também diz isso, olha, que você tem um impacto ambiental e não importa qual o tamanho desse impacto negativo, tá bom? O termo correto é impacto negativo, até porque impacto pode ser positivo. Degradação ambiental, que é o impacto ambiental negativo, mas mesmo que você considere aqui o impacto positivo, a escola como toda ela vai dizer que pode ser reversível. Um impacto positivo ou negativo você pode reverter, independentemente do quão forte é esse impacto. Isso para a corrente fraca, tá bom? A corrente forte ela vai acreditar nisso aqui, olha, indicadores baseados em várias unidades. Você não pode usar uma única unidade, como o PIB, para mensurar o desenvolvimento sustentável. Você pelo menos tem que pensar a unidade nas três dimensões básicas, o social, o ambiental e o econômico. Substituição perfeita entre os capitais natural, social e econômico. Essa substituição perfeita também é uma característica da corrente fraca, que ela vai dizer que se você desmatar uma floresta e ganhar dinheiro com isso, você pode usar parte desse dinheiro para recuperar totalmente essa floresta. Então, que é totalmente substituível esses capitais. A corrente forte ela não vai acreditar nisso. Qual dessas teorias não se associa à escola pós-desenvolvimentista?
Então, o ecomarxismo é uma teoria da escola pós-desenvolvimentista, baseado lá no pensamento de Karl Marx, a crítica ao capitalismo, adaptando isso ao discurso ambientalista. Ecomarxismo, marxismo ecológico, a mesma coisa. Economia do crescimento zero, também, ela criticava aquele foco no crescimento quantitativo. Então, aqui está falando crescimento quantitativo zero. Seria você pautar todo o crescimento não na quantidade que é produzida, mas sim na qualidade, se esse crescimento está de fato proporcionando bem-estar. Eu dei até o exemplo, né? Você pode crescer a indústria de um país, o PIB de um país, investindo em armas ou escolas. Então, essa corrente ela está sim dentro dessa escola crítica pós-desenvolvimentista, essa teoria, tá? Economia ecológica é aquela da entropia, que visa mensurar o desenvolvimento pela troca de calor, pela uma grandeza física, pela troca de energia, melhor dizendo. Então, a que de fato não pertence à escola pós-desenvolvimentista é a linearidade de Royston, que é uma teoria da escola neoclássica, que ela vai dizer que existe um único caminho para você desenvolver um país. São as 5 etapas de Royston. E aí você tem esse aqui como a resposta correta, a letra C. Assinale a alternativa incorreta. Aqui já é incorreta. Preste muita atenção aqui no quando é correta e incorreta, tá bom? É muito comum errar esse tipo de questão por falta de atenção. E aí vai colocando os conceitos lá da aula do plano de ensino que a gente viu, de como está estruturada a própria disciplina. Primeiro, desenvolvimento sustentável. É um modelo de desenvolvimento baseado na tríade, economia, meio ambiente e sociedade? Sim. Então, essa está correta. Produção. Uma das funções de uma organização. As outras são marketing, finanças, vendas, a função administrativa, etc. Correto. É isso mesmo. Produção sustentável. A função produção voltada para a sustentabilidade. Correto também. Gestão ambiental empresarial, estratégia empresarial voltada ao desenvolvimento sustentável. Também é isso, né? Algo maior do que a própria produção, né? Engloba todas essas funções aqui. E a logística reversa? É um processo para que um produto chegue ao consumidor? Aí está o erro, a questão errada, porque esse conceito é de logística tradicional. A logística reversa, ela é o contrário, ela parte do consumidor. Então, o objetivo é retornar à cadeia produtiva, processando esse resíduo, ou mesmo dar uma destinação ambientalmente correta para ele. Então, a resposta certa aqui era a letra E, claro que o sistema pode mudar. Outra questão que pode acontecer com vocês é o seguinte, eu errei muito isso quando eu era estudante. Eu estou apertando na seta, tá bom? Então, você está aqui, você quer para a questão 5 aí você aperta na seta e ele não vai. Só que você acaba não prestando atenção e deixa marcada a alternativa da letra A aqui. Sendo que você sabia que a alternativa certa era a letra E. Aí você vê que não mexeu, não prestou atenção que mudou aqui. E aí desce aqui e responde naturalmente a 5. Quando vai ver a sua resposta da questão 4, ele está marcada como a opção que você não escolheu e você acaba perdendo a questão. Isso aconteceu com um aluno, veio falar comigo, eu falei que foi isso. Preste atenção, no exercício de fixação existe para isso, para a gente aprender essas artimanhas, esses macetes. E na hora da prova é imprescindível prestar atenção. Vocês sempre, quando terminarem aqui o questionário, vocês voltam, reveem aqui as alternativas, tá bom? Sempre façam isso, porque pode ser que aconteça de desmarcar. E aí já perde, são 5 questões, perde 2 pontos. Qual desses é o conceito mais difundido de desenvolvimento sustentável? Então, coloca aqui vários conceitos, os principais que eu falei na aula, mas o conceito é esse aqui, olha, até eu falei do conflito-chave, aquele que satisfaz a necessidade das gerações presentes sem comprometer a necessidade das gerações futuras. Conceito de 1987, de Brundtland. E aí coloca outros 2 conceitos que são conceitos, entre aspas, favoráveis ao desenvolvimento sustentável, a rede produtiva de biomassa, o balanço produtivo de massa por unidade de área, unidade de tempo, mantido por décadas, isso é conceito mais ecológico. Um princípio, uma política opcional que visa manter um nível aceitável de crescimento per capita sem depreciação das reservas dos recursos naturais. Então, um conceito mais populacional, percebem que são de anos diferentes. E aqui são até conceitos negativos, críticos do desenvolvimento sustentável, algo criativamente ambíguo, intuitivamente atrativo, mas conceitualmente fraco. Como uma mãe, um Deus, é difícil não aprovar ele. Ao mesmo tempo, a ideia de desenvolvimento sustentável é frágil com contradições. Então, a ideia é que
esse termo desenvolvimento sustentável, vocês podem ler em outras literaturas conceitos diferentes desses aí. Desse aqui, olha, que é o conceito mais difundido e o primeiro conceito. É, e é inclusive crítico a esse conceito e se vestindo de desenvolvimento sustentável. Na minha visão, é um erro do autor colocar algo que difere muito disso, tentar dar um novo conceito. Era melhor ele usar um outro termo, como autores mais coerentes fazem, que inclusive autores que criticam o desenvolvimento sustentável. Mas por que isso? Muitas vezes os autores não vão nas origens. Eles não vão, como mostrei para você, né? Desde lá da escola neoclássica, escola pós-desenvolvimentista, até se chegar nesse conceito. Então, é importante que vocês saibam isso. Então, a gente finaliza aqui a tarefa, tá? Aí aqui nós podemos, vamos enviar tudo e terminar. E tá aqui, né? Tudo certinho. Então tá, pessoal. Essa foi a correção aí do exercício de fixação. Até a próxima. Vamos desligar o OCam aqui.